Boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo pelas redes sociais. Eu espero que estejam todos bem. Meu nome é Vânia, responsável pela reflexão da noite, onde o tema vai ser ação e reação. E assim vamos sentando confortavelmente, respirando profundamente, para que nós possamos receber todos os benefícios da espiritualidade que aqui se encontra, para nos receber, para nos acolher. E assim eu convido a todos a fechar os olhos, tranquilizar os pensamentos, o coração, deixando para o lado de fora todos os problemas da rotina do nosso dia a dia. E assim, amparados que estamos por essas forças amorosas, vamos sentir a presença do nosso anjo guardião, ele que é um grande amigo que nos acompanha nessa encarnação, nos amparando, nos intuindo. E assim chegamos diante da nossa mãe querida, Maria de Nazaré. O seu manto resplandecendo de luz, de amor, ela nos envolve, nos acalenta. E nós rogamos a essa mãe querida que ela nos ajude a aprender a amar e a perdoar todos os nossos irmãos. Amparados por esse amor, chegamos diante do nosso Mestre Jesus. Que nesse momento nós possamos sentir sua presença bem pertinho de nós. E agradecemos pelo seu Evangelho, pelos seus ensinamentos. E amparados pelo amor do nosso Mestre, nós chegamos diante de Deus, nosso Pai misericordioso, amoroso, Criador de tudo e de todos. E a esse Pai nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e nos livre de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Como eu já disse, o tema é ação e reação. Nós nos pautamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E nós também refletimos muito sobre o item 8 do Evangelho, que é a lei do amor. O Espiritismo, ele nos mostra que nada acontece ao acaso no universo. Tudo que acontece é uma sequência natural de causa e efeito, ação e reação. E que cada criatura carrega dentro de si um nível de consciência. Consciente que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e pelos nossos atos. Então hoje nós vamos seguir este caminho, que nada é obra do acaso, que
tudo o que acontece é pautado pela ação e reação, causa, efeito, e que cada um de nós carrega um nível de consciência. E uma das leis divinas é a lei de causa e efeito. Então, a lei de causa e efeito é uma lei divina, é uma lei universal, é uma lei cósmica. E essa lei, a função principal dela é pedagógica. É que nós possamos aprender e a refletir sobre a causa e o efeito de cada ação que nós implementamos nas mais diversas encarnações que nós já tivemos e ainda o que nós vamos ter. Então, se nós colocarmos assim de uma maneira figurada, quando nós entramos dentro de um carro, nós formamos um sistema, nós e o carro. Ligamos o carro, pegamos uma pista, uma estrada, uma avenida, uma rua e estamos dirigindo. Os nossos sentidos vão dando feedbacks para a gente, vai dando um retorno. Eu vou observando se eu preciso virar a direção mais para a direita, se eu preciso virar a direção mais para a esquerda, e assim eu vou seguindo o caminho. Uma buzina acessa também os meus ouvidos, minha audição, e eu vou ver o que essa buzina está me trazendo de feedback, que retorno que ela está me trazendo, por que o outro está buzinando. Eu percebo se eu preciso acelerar mais, se eu preciso diminuir a velocidade, e assim eu vou recebendo feedbacks, eu vou recebendo retornos de que eu estou dirigindo corretamente. E é assim que a vida, ela também vai nos trazendo os feedbacks. Por quê? Nós, quando saímos dirigindo, a gente tem uma rota, um destino. A nossa vida também. Nós temos uma rota evolutiva, nós temos um caminho a seguir. Então, o apóstolo Paulo colocava sempre isso. Eu preciso prosseguir a minha rota, eu preciso chegar ao meu objetivo. E naquele tempo, a palavra pecado, que é hebraica, ela trazia o significado real dela, é desvio da rota. Então veja bem o significado dessa questão. Por quê? Porque as leis divinas, uma das leis divinas, que é a lei de causa e efeito, ela está aqui para nos manter na rota e para que a gente não desvie desse caminho. E nós vamos ter todos os feedbacks da vida. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, a primeira obra de Allan Kardec, da codificação, ele pergunta aos espíritos: onde está escrita as leis divinas, as leis cósmicas, as leis naturais? Na nossa consciência. Porque a partir do momento que somos criação de Deus, filhos de Deus, carregamos dentro de nós o DNA de Deus, a nossa centelha divina. Esse Deus que ainda é muito difícil para nós mensurar a imensidão da sua misericórdia, que é difícil mensurar realmente o que é esse Deus. Durante a evolução do nosso planeta, nós recebemos a primeira revelação, que Moisés já trouxe, esse Deus único, e com Jesus, o nosso Cristo planetário, encarnando entre nós, ele nos trouxe. Quem é esse Deus? Aquele Pai amoroso, aquele Pai misericordioso. Em todos os evangelhos do Novo Testamento, tem aí o que é este Pai. Então, através de Jesus, nós conseguimos mensurar Deus. E Deus, como filhos de Deus, nós carregamos isso na nossa consciência. E aí, na pergunta 621A, ele também coloca
Kardec pergunta, se está na nossa consciência, por que a gente precisa ser lembrado? Porque nós esquecemos essas leis. Nós menosprezamos essa lei. E de que forma? E a vida vai nos mostrando isso. Quando ainda a vaidade, quando ainda a soberba prevalece nas minhas relações interpessoais, no meu convívio com o outro. Eu estou seguindo essa lei? Quando ainda o meu orgulho fala mais alta na resolução dos meus problemas. Eu estou seguindo as leis? Não é o momento do meu esquecimento, que eu menosprezo aquilo que eu sei que eu preciso seguir? E a gente percebe que quando a gente entra numa discussão muito grande com alguém muito querido, quantos dias a gente passa angustiado? Isso não é um retorno? Não é um feedback que eu não agi da maneira correta? E muitas vezes a gente tem aquela sensação de paz, de alegria, quando a gente consegue solucionar um problema de maneira adequada. Dá aquela felicidade, parece que a gente levanta com mais otimismo, a gente está mais confiante. A vida nos dá feedback a todo momento, mas ainda o que prevalece é as nossas escolhas. O caminho mais curto, a minha soberba, a minha vaidade, eu não quero estar errado sempre. Então eu vou recebendo da vida sinais. E aí na questão 964 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: se Deus tem necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir, sendo que a maioria desses atos são insignificantes para Ele? Deus não está ali colocando a cobrança entre nós. E aí ele coloca que Deus regula os nossos atos através de uma lei justa e única para todas, que é a lei de ação e reação e de causa e efeito. O que Deus vai estar lá julgando? Foi guloso, vou te punir. Isso não acontece. Quando eu exagero na alimentação, a primeira coisa que eu tenho é o mal-estar. Fico enjoado, eu fico mal. Isso é para tudo. Isso é exemplo simples, mas é para tudo. É para tudo. Qualquer exagero traz um reflexo no meu corpo físico. Até a raiva, o ato de vingança, o menosprezo, a maledicência, tudo isso joga toxinas no nosso organismo. E a partir do momento que a nossa principal ferramenta de aprendizado é o nosso corpo físico, isso a todo momento está mostrando sinais para a gente. O corpo físico dá sinais para a gente. O nosso emocional dá sinais para a gente. E aí, num livro do Franciscano Xavier, pelo espírito de Emmanuel, o livro chama Falando a Terra. No prefácio, no início do livro, Emmanuel coloca uma metáfora que faz a gente entender melhor. Ele coloca a questão da gazela e de uma rocha. Como é que nós estamos despertando para os verdadeiros valores da vida? Como uma gazela que acorda com o cantar dos pássaros, ou como uma rocha que precisa de uma dinamite? Então, quando eu coloquei lá no início que nada acontece ao acaso no universo, que tudo é uma sequência natural de causa e efeito, ação e reação, ou eu preciso de sinais sutis que me mostrem que eu estou fora do alvo, fora da rota, ou eu preciso que uma dinamite
e acorde. Então, muitas vezes a gente encontra sofrimentos por pura teimosia, por puro descaso de não escutar o que é íntimo em nós. A gente sempre, quando comete alguma coisa, a gente tem consciência que podia ter escolhido outro caminho. A gente tem isso dentro de nós. E aí, ainda, nós prevalecemos muito pela lei de Talião nas nossas relações. Olho por olho, dente por dente. Uma lei que foi implementada há 1700 anos antes de Cristo, que Moisés necessitou dela devido à humanidade, ao que nós éramos naquela época. Espíritos primitivos e endurecidos. Uma pessoa matava alguém, vinha outra tribo e matava a tribo toda. Então, naquele tempo foi preciso, olho por olho, matou um, morreu um, mate um. Evoluímos. Cristo, planetário, nosso irmão mais velho, veio até nós para trazer todas essas questões. E a terceira revelação, dentro de toda a codificação espírita, traz exemplos pontuais em relação a isso. Então, no livro também do Chico Xavier, o primeiro livro da obra de André Luiz, O Nosso Lar, desencarnou André Luiz, desencarnou sua mãe, desencarnou o seu pai e 2 amantes. No dado momento, a mãe de André Luiz teve a permissão de encontrar com ele no nosso lar. E em conversa, André Luiz comentou com a mãe essa questão, de que o pai estava ainda no umbral com as 2 amantes. A mãe estava numa colônia acima do nosso lar. Então, um espírito já que alcançou ali, sentimentos mais puros, um olhar mais afinado com as leis de Deus. E ela respondeu para o filho, para André Luiz: sim, eu estou acompanhando a vida do seu pai. Ele está no umbral com as nossas 2 irmãs. E nós já temos permissão, eu vou reencarnar novamente com ele. Se a gente for pensar na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, como muitas vezes a gente tem aí essa questão ainda dentro de nós vamos pensar num julgamento e numa sentença. Vai nascer os 2, ele vai ser apaixonado por ela vai largar ele, nós vamos pensar numa questão aí, numa devolutiva à altura. E não é isso. Deus não nos pune. E o que ela responde para André Luiz? Eu vou nascer e casar com seu pai e ter as 2 irmãs como filhas, para que o seu pai aprenda o verdadeiro amor. Então, quando a gente fala de lei de causa e efeito, não é que nós vamos receber da mesma forma do que nós fizemos, porque Deus é misericordioso. E Ele é misericordioso quando Ele até nos mostra, Ele nos dá a oportunidade da encarnação. E é no nosso lar o ambiente mais propício para isso. Como nós demos o exemplo aí do livro Nosso Lar. Ele nos dá um novo corpo físico. Nós esquecemos de tudo, de todas as vidas passadas, de quem nós prejudicamos, de quem nos prejudicou, e temos a bênção divina de conjugar isso tudo no plano espiritual e nascermos no mesmo lar, para que aprendamos a amar de forma correta. Existe punição nessa situação? Existe aprendizado, que é como eu disse, a lei de causa e efeito é uma lei pedagógica, para nós aprendermos. E como
a gente encarna, temos nossos filhos, os nossos pais, temos os nossos desafios, mas como o amor está presente? Então, a questão do que nós falamos no início é que o nosso nível de consciência, ele precisa se ampliar. Nós temos ferramentas para isso. Nós temos a misericórdia de Deus que nos dá novos corpos físicos, que nós precisamos aprender a cuidar muito bem dele, porque é a maior oportunidade de aprendizado que nós temos, que é a reencarnação. No livro O Consolador, ele tem uma questão aqui muito bonita. A lei da prova e da expiação é inflexível? A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei um benefício do homem, quando a sua existência já demonstra certas expressões de amor que cobre a multidão dos pecados. Emmanuel coloca que quando a espiritualidade desce para organizar alguma questão que precisa ser cumprida e nos encontra fazendo bem, pensando no bem, fazendo boas escolhas, ela retorna, sem que essa punição precisa ser efetivada. Então veja bem a importância desta lei de causa e efeito e de ação e reação para o nosso aprendizado. Que a gente possa realmente ter esses feedbacks, esses retornos, tanto nas nossas dores no corpo físico, como nas nossas dores emocionais, e que uma dinamite não precisa nos acordar, que os cantos dos pássaros nos acordem, para que a gente, porque nós estamos hoje com a faca e o queijo para fazer melhor. E para a gente encerrar a nossa reflexão, eu gosto muito dos livros da coleção Fonte Viva, e eu não vou ler toda, mas só uma parte dela, que é a lição, o capítulo 110 de Vidas Sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Está no Evangelho de João, e é uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, que era um senhor da lei, uma das figuras mais respeitadas do Sinédrio, e ele foi com questões, porque ele via Jesus como um enviado de Deus, mas ali ele não tinha, assim, as condições de entender a resposta que Jesus deu, que ele falava de nascer de novo, é a reencarnação, é a misericórdia de Deus nos reencarnando a cada momento para que nós possamos aprender com novas oportunidades. E aí é colocado aqui que a reencarnação é lei universal. Ela é colocada desde o início das primeiras revelações. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do nosso caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e de reajuste. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação ou a morte ou sofrimentos prolongados. A providência divina, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas, eternas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem de vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns frente aos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou, um celerado, que nem sempre a vítima é pura e sincera.
Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície, aos escândalos. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocam um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidas do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e os reúne periodicamente pelos laços de sangue ou a rede de compromissos edificantes. O fim de que aprendam a lei do amor, entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção do temporário esquecimento. Que nós possamos realmente nos despertar das novas oportunidades que a vida e a misericórdia de Deus nos traz diariamente. Então eu convido a todos a fechar os olhos novamente e assim com os nossos corações entrelaçados e com os nossos corações repletos de gratidão por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos para podermos refletir sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus, pelos encaminhamentos e pela misericórdia de Deus em nossas vidas. Que possamos levar essa luz dentro de nós, partilhar com os nossos familiares, nos nossos ambientes de trabalho, a todos que nos procuram, e que possamos estar aqui reunidos na próxima semana, amparados e acolhidos pela espiritualidade de luz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.